computador. Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, numa segunda-feira fantástica. Hoje nós estamos aqui com o programa Páginas em Branco, um projeto educacional que acontece todas as segundas-feiras, às 21, às 22, e nós recebemos educadores, professores, especialistas na área que a gente faz sempre um brainstorm de ideias. E cada mês a gente traz um professor diferente, uma matéria diferente, um assunto diferente. No mês passado nós tivemos sobre o racismo, tivemos 3 professores magníficos, e esse mês nós falamos sobre o meio ambiente. Então, cada semana a gente traz um professor aqui para que ele possa contar uma história, trazer sua dissertação, seu artigo, lembrando que isso vai se tornar livro. É o volume, alguns dos volumes do nosso projeto Educação Caminhos Possíveis. Então, seja muito bem-vindo a todos que estão aqui com a gente na sala. Se você está aí sentadinho na sua sala e você quer estar dentro da sala conosco, vem com a gente, tem um link lá no YouTube, acessa lá, ou então pela nossa página na internet, professora Elisângela Souza, entra lá e você pode participar conosco. Eu vou colocar o link lá já para você estar aqui na sala conosco para a gravação desse magnífico e espetacular programa. E quem nós vamos trazer hoje para cá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu sou a professora Elisângela Souza e gostaria então que a Josilene, por gentileza, fale um pouquinho dela. Afinal de contas, esse programa não é feito apenas por uma pessoa, e sim por uma equipe de professores, uma equipe de pessoas que são comprometidas com a educação. Josilene, boa noite. Boa noite, pessoal. Professor, seja muito bem-vindo. Professor João Carlos, professor Magno, professor Reginaldo, é um prazer estar com vocês novamente. Aos internautas, sejam todos muito bem-vindos. Josilene Portela, ADM do BNABC, diretora consultora da área de Diadema, e nesse projeto Páginas em Branco estou como coordenadora. A todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos partilhar conhecimento. Muito obrigada, Jo, seja muito bem-vinda. E nós estamos aqui na sala conosco também um professor que é um educador, especialista em arte, música. É claro que eu vou deixar que ele fale um pouquinho dele. Professor Reginaldo Evangelista de Souza, seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Elisângela. Boa noite para todo mundo, boa noite, Jo, professor João Carlos e o professor Magno também, que está nos ajudando aí hoje, tá? E boa noite para todos que estão nos assistindo hoje. Eu sou o professor Reginaldo, professor de arte, música, musicalização infantil e pedagogo, né? Eu leciono nas escolas públicas e privadas, e também eu tenho uma escola de música chamada RS Música e Arte. Olha, eu estou até gaguejando aqui. E sejam muito bem-vindos ao nosso programa hoje, Páginas em Branco, gente. Muito obrigada, professor Reginaldo, uma boa noite. Vamos ter aí um espetáculo de matéria. E, claro, nosso visitante hoje, um visitante de honra, que esteve conosco semana passada, vocês viram lá a matéria dele, ele falou sobre os semiáridos, né, nordestinos. Professor Magno Antônio Feitosa, seja muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, Elisângela. Boa noite para Josilene, professor Reginaldo aí, Cacau aí. Prazer em rever, né, meu grande mestre nessa área. É uma satisfação poder ouvi-lo mais uma vez e com certeza hoje vai ser um dia muito especial, porque ele vai realmente falar de uma coisa que ele vivencia dia a dia, entendeu? A todos uma boa noite e vamos assistir agora a palestra aí do nosso colega. Muito obrigada, professor Magno. Eu quero ver suas perguntas depois. Você, internauta, que está na minha página lá, @professora Elisângela Souza, ou você está no meu perfil, Elisângela Souza, faça sua pergunta, seja muito bem-vindo. Edilson Silva, Laura Felipe, José Gomes, já estão aí na sala, fiquem à vontade aí. Se quiser participar conosco aqui na sala, eu já vou dar o link para vocês já. Hoje nós temos aqui, então, o professor João Carlos Costa Oliveira, falando sobre a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade. Josilene Portela, quem é professor João Carlos Costa Oliveira? Vamos lá. Professor João Carlos Costa Oliveira, casado, tem 2 filhas e tem um pet, uma gatinha. Paraibano de origem e atualmente mora em Brasília. Ele é biólogo, analista ambiental do Instituto Brasília Ambiental, com mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pela UFPB. Trabalhou no IBAMA como chefe de unidade de conservações federais no período de 96 a 2003. Exerceu também funções
no Ministério do Meio Ambiente, como assessor técnico da diretoria na área protegida, no período 2004 a 2010. E trabalhou no metrô do Distrito Federal, como assessor da diretoria, sendo responsável pelo acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental no período de 2015 até 2020. Professor João Carlos, seja muito bem-vindo. Agora é com o senhor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Elisângela, professora Josilene, professor Reginaldo, professor Magno, por a oportunidade de estar aqui, né? E compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e com os nossos ouvintes aí. Então, hoje, o tema que será tratado e discutido aqui com todos vocês é a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade. Eu já posso começar a tratar do tema. O palco é seu, professor. Se quiser fazer um resumo, contar um pouquinho da sua história no início, fica à vontade, agora é com o senhor. Tá certo. Então, né, como a Josi informou aí, sou biólogo, né, tenho um pouco de experiência nessa área de unidades de conservação. Trabalhei no IBAMA como chefe de área de proteção ambiental, Barra de Mamanguape, na Paraíba, né, onde é a principal área de ocorrência do peixe-boi marinho. Trabalhei também como chefe da Reserva Biológica Guaribas, também na Paraíba, onde a gente fez um projeto pioneiro de reintrodução do macaco guariba, né, na reserva, que ele foi extinto, mas a gente conseguiu reintroduzir essas espécies. Em 2000, isso aí foi até 2004, né, de 96 até 2004. Em 2004, eu comecei a trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, como assessor da área, do Departamento de Áreas Protegidas. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de colaborar com o Ministério do Meio Ambiente a criar várias unidades de conservação federais em todo o território nacional, né? Inclusive, foi nesse período que o governo brasileiro, o governo federal, bateu o recorde mundial de criação de áreas protegidas, né? O Brasil foi, naquela época, o país que mais ampliou as suas áreas protegidas no mundo. E já em 2011, eu tinha um contrato, na verdade, era um contrato com o Ministério do Meio Ambiente, era um contrato temporário. Com o término do contrato, eu fiz o concurso, tive a oportunidade de fazer o concurso do Instituto Brasília Ambiental para analista ambiental. Fui aprovado e comecei a trabalhar em 2011 no Instituto Brasília Ambiental. Lá eu fui diretor de parques, depois fui trabalhar como assessor na área de licenciamento ambiental até 2015, 2011 até 2015, né? E no período de 2015 até março agora de 2020, eu trabalhei assessorando o metrô, né? O metrô do Distrito Federal, nos processos de licenciamento ambiental. Voltei para o IBRAM recentemente, passei 2 meses no IBRAM e agora, recentemente, fui convidado para uma assessoria no SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Estou também trabalhando lá, assessorando essa área de licenciamento ambiental. Mas, né, em virtude desse longo período trabalhando com unidades de conservação, eu gostaria de tratar desse tema, que é um tema muito bom. Eu gosto muito de tratar desse tema, né, da importância das unidades de conservação. Eu gosto de trabalhar também com unidades de conservação. Então, vai ser um prazer estar aqui hoje tratando desse assunto com vocês. Bem, para quem não conhece, né, as unidades de conservação são espaços territoriais protegidos, né? Ou seja, eles são criados, né, através de um ato, ou seja, um decreto ou uma lei. Ela pode ser ao nível municipal, né, criada pelo prefeito através de um decreto, ou através de uma lei da Câmara dos Vereadores. Pode ser criada também, né, através de um decreto do governador, de uma lei da Câmara Legislativa, ou por um decreto do presidente ou uma lei do Congresso Nacional. Então, por isso que eles são espaços, né, territoriais protegidos, né? Eles têm um embasamento legal para a sua criação. Isso está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, né? Que ele diz no seu inciso lá,
inciso 3º, né, do artigo 225, que compete, né, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidos através de lei. Então, o que ocorre? Com esse artigo aqui, o Congresso Nacional regulamentou esse artigo, né, da Constituição, criando a Lei 9.985 do ano 2000, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é conhecida como a Lei do SNUC, e Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E foi essa lei que trouxe mais assim, um arcabouço legal para a criação e gestão dessas unidades de conservação, né? Ele define todas as atribuições, como devem ser os processos de criação. Por exemplo, ele definiu que existem 2 grandes grupos de unidades de conservação, que são as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de proteção integral, o objetivo dela qual é? É garantir a preservação dos recursos naturais, permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. O que é o uso indireto? É você fazer uma trilha para conhecer um parque nacional, é você tomar um banho de rio, é você fazer um passeio de caiaque dentro de uma lagoa, é você tomar um banho de cachoeira. Isso aí seria o uso indireto. Você faz uso da natureza, né, sem utilizar os recursos naturais de forma direta, né? Você está fazendo um uso indireto. Já as unidades de conservação de uso sustentável, ela permite o uso dos recursos. Você pode, por exemplo, as reservas extrativistas, como o próprio nome diz, permite a extração de produtos florestais. Você pode tirar, por exemplo, o palmito, o açaí, pode fazer uso de recursos pesqueiros. Então, aí está o nome, uso sustentável, mas você tem que fazer um uso de forma sustentável, né? De forma sustentável. É por isso que são... Como eles são divididos, né? Quais são as categorias que compõem o grupo de proteção integral e uso sustentável? O grupo de unidades de conservação e proteção integral é formado pelos parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas, os monumentos naturais e, deixa eu ver aqui a quinta que fugiu agora da cabeça. E o refúgio de vida silvestre, que foi uma categoria nova, determinada, né, pelo SNUC, que não existia. Inclusive, no Brasil, ainda não tem ainda uma unidades ainda criada com esse objetivo, né? Ele tem mais ou menos um objetivo de proteger uma espécie da fauna e da flora, que seria um refúgio para aquela espécie. Por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, nós temos a reserva biológica Poço das Antas, né? Que é uma reserva que foi criada com o objetivo de proteger, preservar o mico-leão dourado. Se na época da criação existisse esse refúgio de vida silvestre, talvez a categoria mais apropriada para preservar o mico-leão dourado fosse o refúgio de vida silvestre. É só para a gente entender, né, como é que funciona. E as unidades de uso sustentável, elas se dividem em área de proteção ambiental, né, que são as APAs, as reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável e as RPPNs, né, que são as reservas particulares do patrimônio natural, e a reserva de fauna, que é criada, essa reserva de fauna também é uma novidade, né, que é uma unidade criada com o objetivo de você fazer o manejo de alguma espécie da fauna. Por exemplo, a gente sabe hoje que o jacaré no Pantanal é muito utilizado, né? Hoje você tem uma forma até econômica de garantir
a preservação do jacaré e você usar também o jacaré, né, para ser abatido, para comercializar o couro. Então, quando você tem esse arcabouço, permite que você, por exemplo, possa criar uma reserva de fauna com o objetivo de preservar o jacaré e permitindo o uso dele, né? Então, isso foi também uma novidade na lei do SNUC. Dando continuidade aqui, as reservas, por que elas são importantes para a preservação da biodiversidade? Né? Como vocês sabem, como eu falei inicialmente, as reservas, né, são espaços protegidos por lei. Às vezes, as pessoas falam que existem várias unidades de papel, que são unidades criadas. A maioria delas estão na região amazônica, né? E não tem um gestor ainda. Ou se tem um ou dois gestores que não dá para tomar conta de áreas acima de 1 milhão de hectares, por exemplo, como o Parque Nacional do Jaú, né? Uma área com mais de 1 milhão de hectares, mas que não possui um corpo técnico, né, suficiente para tomar conta daquela área. E as pessoas falam, são unidades de papel, que não tem objetivo, não tem a finalidade. Mas, se a gente observar o mapa de desmatamento da Amazônia, você vai perceber que essas áreas, mesmo sendo só tendo seu instrumento legal, elas são mais protegidas, são mais vulneráveis, menos vulneráveis, né, à degradação do que as áreas que não são protegidas. O que acontece? Essas pessoas, né, que agem de má fé para invadir, para desmatar, para vender a madeira, para comercializar ou para criar gado, elas preferem as áreas que não têm um instrumento legal. Por quê? Porque futuramente, né, eles poderão, né, na cabeça deles, conseguir regularizar aquela área e ter o domínio dela, se transformar numa propriedade dela. O que ocorreu muito, o que está ocorrendo hoje, né? Muitas coisas que foram invadidas estão sendo regularizadas hoje. Mas se você invadir uma unidade de conservação, um parque, uma reserva, como ela tem um instrumento legal, você nunca vai conseguir, né, se apropriar daquela área. Você só vai conseguir se apropriar se existe uma forma, que seria desafetar aquela área, ou seja, retirar aquela área da unidade de conservação. Ou seja, vamos supor, uma unidade de conservação tem 5.000 hectares e existe dentro dela uma invasão de 500 hectares. Para você regularizar aquela situação, aqueles 500 hectares, você teria que retirar aqueles 500 hectares da reserva, né? Fazer uma nova poligonal, um novo memorial descritivo, retirando aquela área. Mas você vê, hoje o governo federal, os governos dos estados, os prefeitos, eles podem criar unidades de conservação via decreto. Agora, para desafetar, né, para diminuir a unidade de conservação, ela só pode ser feita através de lei. Ou seja, é mais difícil. Você criar a unidade é mais fácil. Para você diminuir ela ou acabar com ela, você pode desafetar ela também 100%. Né? Você precisa de um projeto de lei ser aprovado essa lei. Então, é muito mais complicado, porque antes da lei do SNUC, antes da lei, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as unidades de conservação poderiam ser desafetadas via decreto. É o que ocorreu com o Parque Nacional do Paulo Afonso, lá das Cachoeiras de Paulo Afonso. Ele era um parque nacional, então, na época dos militares, eles já fizeram um decreto que o parque deixou de existir e construíram justamente a hidrelétrica da Chesf, né? A hidrelétrica de Xingó. De Xingó não, é a de Paulo Afonso. Então, o Parque Nacional deixou de existir através de um decreto. Se fosse hoje em dia, isso teria que ser feito através de lei. Então, como eu falei, esses espaços, mesmo sendo só tendo seu instrumento legal, em unidade de papel, ela já tem uma importância na preservação da biodiversidade.
Imagine aquelas unidades de conservação que possuem toda a infraestrutura, né, de implantação, que seja a sede, o cercamento, veículos para fiscalização, servidores capacitados, qualificados em quantidades, né, suficientes para proteger a área. Aí que ela tem o papel dela na proteção da biodiversidade, na preservação, ela aumenta consideravelmente, né, porque você, além de ter o espaço protegido através do instrumento legal, que seja um decreto, uma lei, ela vai ter toda uma infraestrutura para proteger aquela área, né? Vai proibir, vai, né, coibir a caça do interior, vai coibir o desmatamento. Então, ela tem um papel fundamental para proteger a biodiversidade brasileira, né? Imagina se a gente não tivesse esse sistema hoje no Brasil, né? Como é que seria? A gente já tem uma degradação, né, de alguns biomas, né, em estado bem acelerado, como até o Magno falou na aula passada, a questão da caatinga, né, que é um dos biomas mais afetados e menos protegidos, é um dos biomas que tem menos unidades de conservação. A gente precisa ampliar, né, as unidades de conservação na caatinga para garantir uma preservação efetiva, né, desse nosso bioma. Só um minuto aqui, deixa eu... E você vê que a criação de unidade de conservação, o principal elemento, né, para a criação, que chama a atenção para a sua criação, é o quê? São, né, um bioma, um ecossistema, né, que tenha uma beleza, né, tanto na questão de uma vegetação, né, conservada, uma beleza cênica, né, uma cachoeira, uma serra, mas sempre está vinculado à biodiversidade, né? Porque sem uma das finalidades do SNUC, um dos objetivos, né, do SNUC, é a proteção e a preservação da biodiversidade. Então você pode até criar o monumento natural, que eu até esqueci de falar, que é uma unidade de proteção integral, um monumento natural, mas, por exemplo, em nível de município, você pode ter um afloramento rochoso, que é belíssimo, que tem uma forma de um animal, não sei, como a Serra não, é o Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí, né? Você tem várias formações rochosas com formatos, né, de animais, de mapa do Brasil. Você pode ter a nível municipal, por exemplo, um afloramento rochoso, né, sem aquela questão da biodiversidade, né, sem estar vinculada à vegetação ou a um recurso natural, uma cachoeira, um rio. Mas você pode transformar aquela área, se ela tem um apelo cênico para o município, que as pessoas já da população do município, né, já incorporar aquela beleza cênica, o prefeito pode muito bem criar um monumento natural, municipal, né? E aí você não vai ter o vínculo com a preservação da biodiversidade. Você está preservando apenas, né, um monumento natural, que seja ali um afloramento rochoso. Mas a grande maioria das unidades de conservação brasileiras, né, ela tem o seu vínculo de criação com a questão do ecossistema, da preservação. O ecossistema, geralmente, ele está em bom estado de conservação. E quando você garante a proteção, né, daquele espaço, você está garantindo a preservação da biodiversidade, né, para as futuras gerações. Então, por isso, eu acho que, essa é uma opinião particular, né, eu acho que as unidades de conservação, eu acho que é a maneira, né, mais econômica de se preservar a biodiversidade brasileira, do que você está, né, gastando, destruir para depois tentar recuperar a área, né, que é caríssimo a recuperação, e às vezes você não consegue, né, ter sucesso na recuperação. Por isso que eu sou um defensor das unidades de conservação e da sua importância para a preservação da biodiversidade.
algumas, né, características, né, do Snook. Vou falar agora um pouco sobre o processo de criação de unidade de conservação, principalmente a nível municipal, porque é aí onde as pessoas têm mais carência de informações. Então, esse livro aqui, né, que seria o roteiro para a criação de unidades de conservações municipais, né, ele está disponível. Depois a gente vai colocar aí o link, se você quiser baixar ele depois, é gratuito, né, você pode baixar. E você aí no seu município, se você acha que tem uma área interessante para se criar uma unidade de conservação municipal, esse roteiro, ele ensina didaticamente todo o processo de como você deve fazer. É claro que você, às vezes você não faz parte do poder municipal, né? Você não é funcionário público, não é servidor, mas você pode elaborar um documento propondo a criação e apresentar aí na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou, se não tiver, a secretaria que esteja responsável pela área ambiental do seu município, né? Então, esse roteiro aqui, ele mostra, por exemplo, se já existem estudos nessa área, existe já alguém aí do município já fez uma dissertação de mestrado, uma especialização que usou como tema essa área, esses estudos aí você já podem aproveitar, entendeu? Mas você tem que citar a fonte, né? Não vamos esquecer isso você pode aproveitar esses estudos e, em cima disso, com esses estudos, se você não tiver os estudos, aí você vai para campo fazer os estudos, você vai lá identificar quais são as principais árvores que ocorrem naquela região, quais são os animais. Se você não conseguir, você pode entrevistar as pessoas que moram próximo àquela área, para saber, pode tirar fotos das pegadas, né? Às vezes até das fezes você consegue identificar os animais que ocorrem ali, né? Você faz um estudo também da questão socioeconômica. Se no município não tiver, você pode chegar e entrevistar as pessoas se alguém utiliza aquela área, né, como uma atividade econômica. Por exemplo, tem muitas pessoas que usam essa área para coletar mangaba, né? E as pessoas sobrevivem da mangaba nessa área. Então, você não vai poder criar uma unidade de proteção integral, porque aí, se você criar proteção integral, você vai acabar com a subsistência das pessoas que utilizam a mangaba, que elas vão estar proibidas de retirar a mangaba. Então, já aí você já chegou, opa, não poderá ser uma unidade de conservação de proteção integral. A gente vai ter que trabalhar com unidade de uso sustentável, porque existem várias pessoas, várias famílias que utilizam essa área para coletar mangaba e sobreviver. Aí você vai traçando se tem beleza cêntrica, tem um ponto de visitação, se não tem, e vai traçando. Com esse estudo, você vai definindo a categoria mais adequada para aquela área. Vamos lá que no final apontou que lá seja uma área, até esqueci de falar também, a unidade de uso sustentável, que é a área de relevante interesse ecológico. Ela é uma área de uso sustentável, que você pode preservar e pode permitir o uso dos recursos naturais, né? Você pode permitir que as pessoas utilizem a mangaba, alguém utiliza lá uma folha para fazer cipó, para fazer cestos, para vender na feira e tal. Então, esses são né, elementos que vai reforçar qual a categoria que você deve indicar. Concluir essa fase de estudo, definido a categoria, hoje a gente tem, né, na rede mundial de computadores, na internet, né, o Google Maps, e lá você pode, né, fazer um desenho em cima da sua área do qual seria os limites daquela unidade de conservação que você está propondo. Vamos supor que seja uma área lá de 50 hectares, né? Você faz, no Google tem uma ferramentazinha que você faz um shape, você vai pontilhando e circundando, isso tudo está aqui no roteiro. O roteiro ensina
né, como fazer esse desenho. E seria mais ou menos isso aqui que está na última página. É um desenhozinho de uma proposta de unidade, né? Definido aí a área, aí você vai ter que realizar uma consulta pública, porque você tem que apresentar a proposta para a população. Porque a gente, antigamente, antes da lei do SNUC, o que é que ocorria? Um erro muito grave, uma falha muito grave por parte do governo, que seria, as pessoas criavam, às vezes iam sobrevoar a região amazônica de avião, de helicóptero, gostava daquela área, achava uma área belíssima, voltava para Brasília, olhava o mapa, definia, né, uma poligonal e criava uma unidade de conservação apenas, né, nos gabinetes de Brasília, sem ter a participação da população legal. E isso, existem várias unidades com conflitos justamente por isso. Porque às vezes você passava de helicóptero e você não percebia que lá embaixo tem uma população extrativista que utilizava aquela área, né, para pescar, para retirar o açaí, para coletar o látex da borracha, da seringueira, né, fazer a borracha. Então, aí as pessoas depois criavam uma unidade de proteção integral onde não deveria ter sido criado. Então, por isso que hoje, com a lei do SNUC, você é obrigado a promover a consulta pública. Aí você convida as pessoas, divulgam, né? Divulgam o convite em jornal, pode divulgar nas rádios, no município, se não tiver, você pode colocar faixas convidando as pessoas. E lá você apresenta os estudos, o que foi que você encontrou, quais são as espécies, qual é a poligonal proposta e qual é a categoria, o que é permitido naquele espaço, se as pessoas vão poder continuar fazendo uso, se vão ser retiradas e vão dar outra forma de subsistência para elas. Então você tem que apresentar os vários aspectos. E aí você, né, que está apresentando, você vai incorporar todas as contribuições da sociedade, né, trazer para o processo de criação de unidade de conservação e definir realmente se aquela categoria que você está propondo atende à expectativa da população, né? Se ela for rejeitada. Existe, né, processos que existe uma grande rejeição por parte da população em querer criar, mas às vezes são áreas que você não pode fazer o uso comercial dela e as pessoas querem, assim, pensando que no futuro vão poder. Por exemplo, tem unidades de conservação que são criadas praticamente em área de preservação permanentes, né? APPs. Mas que existe ali naquele lugar ali, aquela mata ciliar, uma grande beleza cênica naquele rio que está ali, no meio ali. E às vezes os proprietários são totalmente contra a população. Aí você tem que levar, mas por que você é contra? Ah, porque vai atrapalhar. Não, você não vai poder fazer o uso dessa área, ela é proibida, você não vai poder plantar, não vai poder criar gado. É uma área de preservação permanente. Independente dela ser unidade de conservação, ela já é protegida. Mas você quer fazer uma unidade de conservação para permitir, né, garantir uma preservação e trazer mais uma fonte de renda, que seria a visitação pública, que se você transformar ela numa unidade de proteção integral, ou seja, um parque nacional ou um monumento natural, você permite a visitação pública. Você pode atrair turistas para a região, né, garantindo a preservação e mais uma fonte de renda para o município. Aquele pessoal ali, às vezes, estão contra, mas os outros, os donos de pousadas, restaurantes, às vezes, eles estão favoráveis porque vai aquecer a economia local. É mais uma fonte, né, econômica, uma fonte de recursos para o município. Além disso, né, tem vários municípios, vários estados que ainda tem o ICMS ecológico, o ICMS verde, né, que distribui com os municípios, né, os recursos do ICMS para ser aplicados nessas áreas. Além disso, ainda existe o dispositivo da compensação ambiental, ou seja, nos processos de licenciamento do governo federal, do governo estadual, do governo municipal,
dependendo do impacto que aquele processo de licenciamento vai causar na unidade, o empreendedor é obrigado, né, a aplicar recursos naquele município. Você vê que na região amazônica, lá vários municípios que foram afetados pelas hidrelétricas receberam muitos investimentos de compensação para construir escolas, postos de saúde, né? E isso também pode ser aplicado nos municípios também. Então, a unidade de conservação, né, além de permitir a preservação e a conservação da biodiversidade, ela é uma importante ferramenta para ampliar a economia do município. Hoje nós temos um exemplo aqui bem próximo de Brasília, que seria o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, né? Nós temos o município próximo, os municípios próximos ali no entorno do Parque Nacional, eles vivem quase toda a receita do município, assim, quase mais de 50%, com certeza, da receita do município é em virtude do Parque Nacional. As pessoas vão para lá, se hospedam e vão visitar as cachoeiras, né, vão visitar o Cerrado, e tudo fica hospedado na cidade, né, onde estão as pousadas e os restaurantes. Se você for nesses feriados prolongados, é difícil você encontrar um hotel com vaga. Por quê? Porque a procura é muito grande. Os moradores da região aqui, principalmente de Brasília, muita gente de Brasília, visitam o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros justamente porque ele proporciona, né, esse contato com a natureza. E além de conhecer o município, Cavalcante, que é um município, né, que possui bem aconchegante, uma cidade pequena do interior, e possui várias pousadas. Você vê a quantidade de pousadas que tem no município, você não acredita, né? Justamente em virtude do Parque Nacional. Então, como a gente percebe, as unidades de conservação têm esse viés, né, de preservação e também econômico. Além disso, já que a gente está falando aqui sobre educação, né, tem o viés educativo. Você, hoje em dia, né, muitas crianças não têm um contato com a natureza, né? É muito difícil as crianças. Na nossa época era mais fácil, a gente tem mais esse convívio, tinha mais áreas, às vezes, próximos às nossas casas, né? Hoje em dia é bem mais difícil. Então, você também permite projetos educativos, trilhas educativas, onde as pessoas, né, os turistas, os visitantes, as crianças vão caminhar naquela trilha, mas é uma trilha educativa. Ela vai mostrar, por exemplo, isso aqui é um pé de pequi, aí para que serve o pequi na culinária do Cerrado? Né? Você vai ver como é que se formou, como é que se deu aquela formação, aquela cachoeira ali, como é que ela se formou há milhares de anos atrás, toda aquela formação geológica. Você pode ter isso, né, nos painéis explicativos durante a trilha. Então, já falei aqui da questão da biodiversidade, da questão econômica, da questão educativa, né? São muitos atributos, muitos elementos importantes, né, que a unidade de conservação traz, não só para o município, né, mas como um todo para o nosso planeta. Porque, né, é aquele velho ditado, né? Está tudo conectado, né? Quanto maior esse sistema mundial de unidades de conservação da natureza, né, melhor para o nosso planeta. A gente vai ter, né, sempre vai ter a garantia, né, da nossa qualidade de vida. E hoje a gente sabe que está tá diferente e a gente não quer que ocorra, né, mais mudanças, né, principalmente as questões das mudanças climáticas. As unidades de conservação têm um papel fundamental aí, né, nessa questão climática, né, porque a gente sabe que, por exemplo, né, a floresta amazônica, né, como falou que é o pulmão do mundo, não é o ar-condicionado do planeta. A quantidade de água que ela envia para a atmosfera, né, é fantástico. Então, é por isso que
como se fosse o ar-condicionado para garantir, né, aquela temperatura. Se ela for, né, totalmente como está sendo agora, né, sofrendo um processo terrível de desmatamento, a gente vai ter consequências trágicas para o nosso planeta. Eu acho que eu completei o tempo aí, né? Em cima, E professor. Agora vou vai ficar começar as aqui à perguntas. disposição de vocês. Então, bora lá. Eu vou começar por mim já, porque eu anotei aqui, eu fiquei muito curiosa. Como o senhor falou de projeto de lei, né? E a gente tem 5 regiões no Brasil, e a minha pergunta é: das 5 regiões do Brasil, qual dessas regiões tem esse projeto de unidade de conservação mais gritante, que a gente pode ver com mais atuação? Qual dessas 5 regiões? Da região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste? Qual delas Olha, tem mais? a região amazônica, né, pela sua própria visibilidade, é a região que possui a maior área protegida do Brasil, né? E justamente por essa visibilidade, né, internacional. Hoje o Cerrado, né, e a Caatinga estão muito, né, abaixo. A gente tem que ampliar o número de unidades de conservação no Cerrado e na Caatinga para chegar próximo da Amazônia, mas eu acho que a gente não consegue chegar não, mas pelo menos chegar próximo, né, o percentual de áreas protegidas. Eu realmente não me lembro de cabeça hoje qual é a porcentagem do bioma amazônico que está protegido em unidades de conservação. Mas eu sei que é o mais representativo do Brasil hoje. Então, de uma forma geral, as regiões têm umas mais, outras menos, tem sim essa parte de conservação. Está tendo uma consciência maior, não só da população, como dos governantes, em fazer isso, pelo que o senhor nos explicou. Né? Graças a Deus, a gente está tendo, ou de grande porte ou de pequeno porte, a gente está tendo essa conservação. O que ocorre hoje, infelizmente, no Brasil, né, nos últimos anos, a nível de governo federal, reduziu praticamente, drasticamente, a criação de unidades de conservação, né? Tem gente que não dá importância, diz que atrapalha o desenvolvimento e tal. Então, não é mais prioridade do governo. Você vê que a gente tem, né, passa o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, geralmente era uma data onde o governo federal, né, tinha, né, sempre estava criando unidade de conservação no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas, ultimamente, infelizmente, a gente não tem visto mais essa... Aqui no Distrito Federal, nós estamos trabalhando e estamos, né, como tem várias unidades que não existia ainda, não era uma categoria prevista no SNUC. Inclusive, em 2010, o Distrito Federal criou o Sistema Distrital de Unidades de Conservação. Né? Ele tem um sistema próprio, que ele acrescentou o Parque Ecológico. Então, o Distrito Federal, ultimamente, tem trabalhado muito em criar unidades e recategorizar, ou seja, aquelas categorias que não eram reconhecidas pela lei do SNUC, eles estão sendo transformados, por exemplo, um parque recreativo. Essa categoria não existe, parque recreativo não existe na lei do SNUC nem do SDUC. Então, nós vamos transformar ele no parque ecológico, que é uma unidade de conservação reconhecida. Então, ela fazendo parte do sistema, ela amplia o seu leque de preservação, que ela agora se tornou uma unidade de conservação. Ela era um parque recreativo. Às vezes a pessoa, né, não tem um conhecimento da lei, acha que aquela área é bonita, vou criar um parque recreativo, um parque ecológico, também muita gente cria. No DF ele é reconhecido como unidade de conservação, mas em vários, se o município ou o estado não tem um sistema distrital, ou sistema municipal, ou sistema estadual de unidade de conservação, ela não vai ser reconhecida como unidade de conservação. Por isso você tem que procurar uma categoria que existe a previsão legal, né? Sempre amparada ali na lei maior, que é na lei do SNUC, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Porque a partir daí, ela só tem esse papel, essa proteção, quando ela está enquadrada no arcabouço legal. Não adianta você ter um parque aí, né? Um parque no seu município, vamos supor aí, um parque recreativo, se não tem um arcabouço legal, ele não é conhecido como unidade de conservação. Por isso,
de unidade de conservação. Por isso que você tem que sempre, se você quer ampliar esse leque de proteção, tem que criar aquela unidade, né, dentro das atividades previstas na lei nacional ou na lei estadual. Bacana, professora. Para quem entrou agora na internet, quem está aqui na minha página, professora Elisângela Souza, e também na minha sala de vídeo, Elisângela Souza, estamos com o professor João, professor e mestre, João Carlos Costa Oliveira, diretamente de Brasília. Eu não falei isso no começo. O professor Magno é da Paraíba e o professor João Carlos é de Brasília. Ele está falando hoje sobre a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade. Muito obrigada a você, Júnior Cardoso, que está aqui conosco, a professora Geni Zotola, que é a professora Geni aqui da ETEC de Mauá. Muito obrigada pela sua audiência, professora. Está sempre com a gente aqui todas as segundas-feiras, só dá uma passadinha aqui conosco. A Rosângela Alice, a Luciana Camargo, o Cláudio Pinduca, ele está em todas, gente. Cláudio, eu preciso conhecer essa pessoa. Ele está no Tarde das Mulheres, ele está aqui no Páginas em Branco, uma pessoa espetacular. A Alana do Paraná, a Soraya Mendonça, seja muito bem-vinda, Soraya. Gosto muito de você. Irani Ribeiro, a Irani Ribeiro Viana também está aqui. E a Alana, lá do Paraná, quer fazer uma pergunta para o senhor sobre como... Vamos lá, professor. A pergunta dela é um pouco assim, mirabolante, né? Vamos entender essa pergunta aqui. Eu acho que o senhor já falou isso durante a explanação, mas acho que a pergunta veio bem no meio do caminho aí. Ela pergunta o seguinte: uma unidade de conservação, como que o governo federal ou municipal determina? O senhor falou que é decretado pela lei, por um projeto de lei. Mas como que ele pega aquela área e diz o seguinte: essa área é uma área de conservação? Eu sei que o senhor falou do helicóptero, de lá, ver que não tinha pessoas ali, mas como é que ele vai determinar ali? Ele passa, acha bonito, aquele pedaço de terra que vai ser... Não é uma coisa... Não. Ela tá preocupada com isso, professor. Não, é o seguinte, existe todo um procedimento, né? Que é um roteiro... existe um roteiro, né? Para você criar uma unidade de conservação. Primeira coisa, né? Se você achou uma área bonita, que ela tem potencial, você tem que realizar o estudo técnico. Ao estudo técnico, você vai ter que ter lá os atributos, né, biológicos, né, os atributos cênicos, a questão socioeconômica, né, para ver se as pessoas utilizam ou não utilizam aquele espaço como fonte de sobrevivência. Né. Primeira coisa é isso, esses estudos. Né. Concluir os estudos, né, é todo um processo. Concluir os estudos, aí você vai escolher qual é a categoria mais adequada. Né, se vai ser se vai ser proteção integral ou se vai ser uma unidade de uso sustentável. A de proteção integral não vai permitir nenhum tipo de uso do recurso, ou seja, se as pessoas utilizam aquela área, vamos supor, para pescar, e você quer transformar aquele rio ali numa unidade de proteção integral, elas vão estar proibidas de pescar. Então, o gestor, ele tem que ter sensibilidade também, né? Não pode, né, definir, porque tem gestor que diz, tendo importância biológica, se tiver 1000 pessoas, tem que sair da área, tem que deixar a área. Né? E às vezes não é assim. Você está, né, causando um conflito enorme que talvez até você não consiga criar a unidade depois no processo. Então você tem que ter bom senso e percebendo, né, essas nuances aí e definindo qual é a categoria mais adequada. Em cima disso, depois você define, vamos supor, uma área lá que você tem no seu município, ela tem 200 hectares. Que ótimo, 200 hectares aqui para a gente criar um parque municipal, né, parque natural municipal. Mas dentro desses 200 hectares, tem 40 hectares ocupados por pessoas que estão lá dentro da mata, que utilizam aquela área, né, como moradia e como sobrevivência. Então, seria interessante você criar um conflito, né, colocar 200 hectares na sua proposta, ou você retirar esses 40 hectares e criar uma unidade, né, com 160 hectares. Ou seja, você vai criar uma unidade sem conflitos, né, sem ela estar ocupada. Isso tudo, né, está na cabeça do gestor, por isso que o gestor tem que ter bom senso. Concluída
os estudos e os limites, né, o desenho daquela unidade, aí que você vai para a consulta pública. E aí você vai apresentar a proposta para a população, né, do seu município. Se a unidade for federal e ela for abrangida por 3 municípios, você pode apresentar a proposta, fazer 3 audiências públicas, apresentar consulta pública, 3 consultas públicas, uma em cada município, né? Mas com uma unidade municipal, você só vai ter um município. Você apresenta a proposta e vai fazendo, né, usando bom senso e fazendo as adequações, às vezes muda a categoria, muda o limite, mas tem aquele limite ali que a pessoa não mora lá, mas usa aquela área, né? Usa essa área também, tá, então vamos tirar essa área aqui, mais 10 hectares, vamos deixar um dado com 150, tá, ok, atendeu. Pronto, em cima disso, né, você fechou a questão, a população, né? Você conseguiu resolver esses conflitos, você diminuiu a unidade, né? Você apresentou ela 160 hectares, acabou ela ficando com 150 para atender a demanda daquela população, né? Em cima disso você faz o memorial descritivo, né? Em cima daqueles limites, e depois transforma isso, né, num parecer técnico, dando ok. Qual é a categoria mais adequada? Vamos lá supor que você vai ser uma área de relevante interesse ecológico. Em cima de um parecer, você manda uma minuta de decreto para apreciação do prefeito. Você não, eu digo o gestor, né? No caso aí, o servidor municipal que trabalha nessa área. Se tiver uma Secretaria do Meio Ambiente, né? O técnico que trabalha vai assinar o parecer e o secretário municipal vai mandar a proposta, né, a minuta de decreto, para apreciação do prefeito. Geralmente, antes do prefeito assinar, ele pede um parecer jurídico para saber se a minuta de decreto atende às normas municipais. E, finalizando, é a assinatura do prefeito. O prefeito assinou o decreto e publicou, a unidade está criada. Não é? Isso aí não é... Existe todo um processo, entendeu? Então, não é chegar e achar a área bonita e criar o decreto. Se ele fizer isso, ocorre. Isso já ocorreu e ocorre também. Em alguns municípios, o pessoal não tem conhecimento. Você pode entrar com ação, né, uma ação contra a prefeitura, e a justiça pode dar ganho de causa e revogar aquele decreto. Muito boa resposta, professor. Eu acho que ela vai seguir seus passos aí. Eu acho que ela deve ter alguma área que ela andou observando lá e o senhor só reforçou isso para ela aqui, toda a burocracia. Então, a Lana está respondendo o seu questionamento. Vê aí como é que está no Paraná, a cidade onde você mora. E você pode, então, você como cidadã e preocupada com a biodiversidade, com a sua cidade, com onde você mora, pode já lançar aí junto com o seu pessoal. Procura aí alguém. Só complementando, viu? Complementando, ela pode através de um grupo aí do município, sendo pessoa física, ou através de uma ONG, ou através de uma universidade, ou uma escola, eles podem formar um grupo e eles mesmos elaborarem aí um projeto de criação, né, um processo, uma proposta, e apresentar para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, essa proposta. Isso também pode ser feito. No governo federal, chegavam várias propostas de ONGs solicitando a criação de unidades de conservação naquele espaço ali, entendeu? Então, existem as demandas também da sociedade civil que podem ser atendidas. E é até interessante que seja, né? Que ela já vem mais com respaldo da população aí. Já começa na base, né, professor? Na própria educação, né? Já começa na base. Alguns professores têm algum questionamento? Professor Magno, professor Reginaldo, vocês têm alguma pergunta para ser feita? Um de cada vez para não brigar. Eu tenho uma pergunta professor aqui. Magno, o senhor está com o microfone desabilitado. Deixa o professor Reginaldo fazer a pergunta e em breve eu libero o microfone para o senhor falar. Pode fazer a pergunta, professor. Professor João Carlos, diante de todo esse sucesso, né, que vocês conseguem aí na área de preservação, existe algum desafio? Assim, qual o maior desafio assim da preservação da biodiversidade? Existe algum assim? Porque
toda coisa, todo projeto que tem, assim, sempre tem um desafio, né, para alcançar. Isso. Então, é uma coisa bem interessante, né? Quando eu trabalhei na Paraíba, o principal desafio da gente, como gestor, como eu fui chefe de conservação, né, era coibir o desmatamento e a caça, né? Você viu que eu trabalhei na Reserva Biológica Guaribas, que era uma reserva riquíssima em pau-brasil. Você vê que a gente descobriu, o pessoal estava saindo da Paraíba, saindo do Espírito Santo para roubar pau-brasil na Paraíba. Como eles descobriram que lá tinha né, eles começaram a entrar lá de noite, de madrugada, conseguiram cortar algumas árvores, mas os nossos guardas florestais conseguiram identificar esse desmatamento e fizeram a tocaia, esperando eles deixaram tudo armazenado lá, era um pau-brasil cerrado, todos eles com 1 metro de comprimento, as toras. E depois alguém falou lá, isso aí é para fazer arco de violino. Eu não dei muita importância, não. Arco de violino, arco de violino. Mas eu não sabia que era do Espírito Santo, não. O cara disse, vai para o Espírito Santo, vai ver arco de violino, tá? Esse pau-brasil é a madeira perfeita para fazer isso. A gente conseguiu, né? E depois a gente conseguiu pegar os próprios guardas florestais pegaram aquela história de pau-brasil, eles levou para a sede, para não dar. Eles não vão levar essa madeira de jeito nenhum. Infelizmente a gente não conseguiu evitar que eles cortassem, né? Mas impedimos que eles levassem. E a gente depois levou o trator lá e fechou a trilha para não entrar mais carro lá, para eles não terem mais acesso àquela área, né? Porque eles entram de caminhão com motosserra e tal. E a gente conseguiu impedir, assim, fez um trator, conseguiu fechar a trilha. E depois, acho que uns 6 meses depois, eu estava assistindo o jornal e realmente saiu uma reportagem falando que uma propriedade no Espírito Santo, eles estocavam a história de pau-brasil dentro de um lago na propriedade, que a própria madeira molhada, o desgaste é menor, né? E para esconder também da fiscalização. Deve ter sido alguém que trabalhou lá nessa propriedade, né? Porque os fiscais do IBAMA, quando foram, já sabia que o pau-brasil estava dentro do lago escondido. Né? Eles conseguiram retirar. Quer dizer, eu digo, rapaz, realmente aquela informação tinha fundamento. E ele, inclusive, ele falou, e isso aí vai para o Espírito Santo em caminhão baú. Nem parece que está carregando madeira. Ele vai no caminhão fechado, baú, e depois essa reportagem, foi alguém do próprio IBAMA, um dos fiscais do IBAMA que me falou isso. Quer dizer, é muito interessante. Mas, aí, voltando, né? Eu dei esse exemplo aí, fugi um pouco. Lá era o desmatamento e a caça. A caça também era muito intensa, né? Você ia estar sempre fazer fiscalização à noite, né? Ficar para parar em determinados pontos para ver se escutava tiro, alguma coisa para proteger a fauna também. Mas já aqui em Brasília, né? Assim, o poder aquisitivo é maior e também tem uma cultura muito grande aqui em Brasília de grilagem de terras, né? Então, o principal problema aqui das unidades de conservação de Brasília é a invasão. As pessoas invadiram, né, as unidades de conservação e construíram suas casas. Aí você tem todo um processo, né, na justiça. Por exemplo, tem uma invasão aqui, num parque, e a ação se encontra no Supremo. A pessoa já perdeu em todas as instâncias e colocou o Supremo alegando, né, na Constituição Federal o direito à moradia. Então, é um tipo de coisa que também não é fácil. Você também não pode chegar e derrubar a casa, né, se existe ali um processo judicial. Tem que esperar a manifestação da justiça. Então, aqui você vê que aqui em Brasília, a caça e o desmatamento caça não existe muito pouco, mas desmatamento é praticamente zero, né? Mas a invasão, e também, sim, outra coisa também, e agora não, agora nós conseguimos aqui, antes não tinha o aterro sanitário, nem locais para despejar resíduos de obras, as pessoas também utilizavam muitas dessas áreas para jogar restos de obra. Hoje, o Distrito Federal conseguiu, né, licenciar o aterro sanitário, né, que recebe os rejeitos domésticos,
e também o aterro do jockey, que recebe justamente resíduos da construção civil e podas de árvores. Então, a gente já consegue ter locais adequados para a destinação desses resíduos. Mas se você for na Amazônia hoje, a Amazônia é desmatamento, né? O principal é desmatamento mesmo, e a gente estava acompanhando as reportagens, né? Teve um acréscimo muito grande nesses últimos meses, né? Estão querendo fazer uma operação aí até com os militares, tomara que consiga, né, estancar aí esse desmatamento. Vamos torcer para que isso ocorra. Vamos torcer mesmo, com certeza. Professor Magno, você quer fazer alguma colocação? Desativa o seu áudio, vou te pedir. Espera só um pouquinho, o seu áudio está desativado. Tem tempo ainda? Tem a gente tempo? vai ter que extrapolar um pouquinho. Vamos lá. Não, ó, vê só. Viu, Cacau? Primeiramente, parabéns aí, velho, pela palestra. Ótimo. Cada dia eu aprendo mais aí com você. Sim, Cacau, eu só queria perguntar a você o que você acha da pesquisa científica dentro das unidades de conservação. O que é que tu acha? Como é que está tendo... Como é que você vê isso aí? Primeiramente, obrigado aí, Magno. E ele me chamar de Cacau é um apelido que eu tenho aí. Então, a gente somos amigos aí há muito tempo. Então, vocês fiquem tranquilos aí, porque... Desculpa aí. Nada que é isso. É uma pergunta muito interessante. Carinhoso, né? Isso. É uma pergunta muito interessante, viu, Magno? E é muito bom você incentivar pesquisas dentro das unidades de conservação, né? Por exemplo, tanto na Reserva Biológica Guaribas, quando eu fui gestor, a gente tinha um alojamento só para atender os pesquisadores das universidades. Entendeu? Você amplia o conhecimento, né, da sua área. São várias pesquisas de vários temas. Você tem a pesquisa até de líquens. Líquens, imagine, né? Você tem as pesquisas de botânica, né? E da fauna, de aves. Nós encontramos lá uma espécie de ave que já estava considerada extinta, né, na Mata Atlântica da Paraíba, e os pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro conseguiram identificar lá, na Reserva Biológica Guaribas. Quer dizer que ela ainda ocorria, né? Então, assim, é de grande importância, e assim, é um custo, né, que você só oferece o alojamento, e os pesquisadores praticamente entram com tudo lá. Eles trazem os seus projetos, chegam lá com, né, o carro dos seus projetos. A gente oferecia, além do alojamento, né, a cozinha para eles prepararem o alimento. Então, e na APA, a gente não tinha, né, na área de proteção ambiental, não tinha um alojamento específico, mas como a sede, tinha 3 quartos, e só eu que usava a casa, eu disponibilizei 2 quartos para atender os pesquisadores da universidade. Então, eu tive o privilégio, né, de ter vários projetos, um projeto enorme da Universidade Federal da Paraíba. Esse projeto proporcionou os dados desse projeto, né? Eu acabei fazendo uma proposta de zoneamento ambiental da área de proteção ambiental, que serviu, foi de base para o plano de manejo. Quer dizer, o governo federal, o governo economizou uma grana enorme. Imagina se ele tivesse que pagar todo o levantamento, né, biológico e socioeconômico da área, uma área de 14 mil hectares. Foi tudo feito pelos pesquisadores, né? Isso foi transformado em uma dissertação. Eu fiz uma proposta de zoneamento. Isso serviu de base para o plano de manejo da APA. Então, é de grande importância você ter pesquisadores e você, como gestor, incentivar também que os pesquisadores utilizem, façam pesquisa na sua unidade de conservação. Okay. Muito obrigada, professor. E nós estamos chegando agora ao final. A gente até extrapolou um pouquinho o horário, tá, gente? Geralmente até às 10 horas. Mas não tem jeito, é muito conhecimento, a gente tem que aproveitar. Não é mesmo, Jô? A gente precisa abraçar esses professores. Sempre. Conhecimento sempre. Conhecimento. E 1 hora passa muito rápido.
Então, nós estivemos aqui hoje com o professor e mestre João Carlos Costa Oliveira, falando sobre a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, internautas. Agora que entrou aqui a dona Maria Dolores Camacho, um beijo grande. Estou devendo uma ligação para a senhora, eu sei, eu vou ligar para a senhora. Minha mãe também está aí, Maria Alice, né, que está aí também. E quem estava na sala com a gente acabou caindo a Marlene Teixeira, companheira, está sempre com a gente aqui dando um apoio, e acabou caindo o link dela aqui. Eu estou muito feliz em ter hoje o professor João Carlos aqui, então eu vou pedir para que o professor Reginaldo se despeça, o professor João, em seguida o professor Magno, a Jo, e eu me despeço também, e gostaria então depois, com isso, fechar com o professor João Carlos Costa Oliveira para dar as suas considerações finais. Professor Reginaldo, por gentileza. Obrigado, professor Elisângela. Professor João Carlos, aprendi muito aí com você hoje, viu? Nossa, é uma área que eu não conheço praticamente nada, né? E agora, sei pelo menos um pouquinho, né? Isso daí, eu acho que deveria ter vários dias para falar sobre essa área de preservação, tudo aí, porque é muita coisa, né? Para a gente aprender. Muito obrigado mesmo. Gratidão, né? Para o senhor estar participando desse nosso programa aí, Páginas em Branco. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, professor. Professor mestre Magno Antônio Feitosa, por gentileza. Oi, Cacau. Parabéns aí pela palestra, viu? Foi de um conhecimento, vamos dizer, imensurável isso aí que você falou. E eu gostaria de agradecer também a Elisângela, Josilene pela oportunidade, e segunda-feira espero estar aqui de novo com vocês na outra palestra. Um abraço para vocês e boa noite. Obrigada, professor. Josilene Portela. Eu quero agradecer mais uma vez, né, principalmente ao Magno, que a gente tem uma história de vida de colégio, de infância, de muitos anos, né, são 50 anos aí na jornada, a gente estudou junto, e a possibilidade dele veio, falou um pouquinho e trouxe o professor João Carlos, para mim é uma honra trazer um pouco da minha cultura, apresentar esse Brasil que o Nordeste tem sim pessoas maravilhosas de grande conhecimento, dependendo da região que hoje se encontra, né? Então, para mim é uma honra, né? Então, obrigada a vocês, obrigada aos internautas, espero que essa contribuição seja mais um passo no conhecimento de cada um. Obrigada e boa noite a todos. Gratidão, professor e mestre João Carlos Costa Oliveira. Hoje nós estamos sem a presença, vocês sentiram a ausência hoje, na verdade, das professoras comendadora Lília Fernandes e a Mara Machado Cardoso. Elas tiveram um contratempo e não estão aqui com a gente, mas semana que vem elas estão por aqui, podem ficar sossegados. Professor, gratidão imensa pelo teu sim, por ter participado conosco nesse programa chamado Páginas em Branco, que é um projeto educacional e que cada semana a gente traz uma novidade nova, uma coisa boa, uma coisa estudo, educação. E o mais legal, nós estamos nacionais. Semana passada estivemos com o professor Magno aqui da Paraíba, hoje com o professor João Carlos, diretamente de Brasília, trazendo os seus pontos, os apontamentos, suas coisas, o que ele fez, o que ele não fez. Então, assim, é só um grãozinho do mar de areia de conhecimento que esse professor traz para a gente. Ele volta depois, com certeza, a gente vai convidar, a gente fala de meio ambiente, a gente traz os mesmos professores para que a gente possa ter aí uma sequência lógica. Professor, muito obrigada. Eu gostaria agora que o senhor desse suas considerações finais ao nosso programa e uma boa noite. Pessoal, eu tenho que agradecer a vocês pelo convite, né? Professora Elisângela, professora Josilene, professor Reginaldo, professor Magno aí, meu grande amigo da Paraíba. Obrigado. Eu agradeço, para mim foi um enorme prazer estar aqui, né? Esclarecendo, e fico feliz, né? Pelos comentários de vocês aí, que eu consegui transmitir algum conhecimento. Agradeço demais e estamos juntos aí para a próxima jornada. Ok? Boa noite a todos aí. Obrigado aí, pessoal que acompanhou a gente aí nas redes sociais. Muito obrigada, professor. Agora a gente sobe a vinheta para a gente finalizar, porque a gente não pode perder.
Esse, então, é o programa Páginas em Branco. Acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Temos aí o professor Reginaldo, a professora comendadora Lília Fernandes, Josilene Portela. Temos também eu, Elisângela Souza, professora Mara Machado Cardoso. Eu sempre troco, às vezes é Mara Cardoso Machado, você é Machado Cardoso, mas ela está aí. Gente finíssima. Josilene Portela como coordenadora desse magnífico programa que acontece todas as segundas-feiras. Na próxima semana a gente vai ter aí um pessoal mais bacana também para a gente se deliciar com o meio ambiente nesse mês. Uma boa noite para vocês e até segunda-feira que vem. Bom.